E o nosso episódio de hoje é sobre relações saudáveis. Nós já tivemos um episódio aí anterior falando sobre relacionamentos difíceis, aquelas referências que nós temos de amor ser complicado, amor ser custoso, mas não precisa ser assim. O amor pode ser leve, o amor pode ser saudável. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E hoje falaremos disso com dois convidados especiais, que é a Bárbara e o Vinícius. Se apresente aí pra gente. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara Regina, eu moro aqui em São Paulo, sou produtora de conteúdo, artista e um monte de outras coisas, e eu namoro um menino chamado Vinícius. E no caso, eu sou o Vinícius, eu sou esse menino. Eu sou Vinícius Quintal, esse é meu sobrenome mesmo. Sou ator, sou professor, sou criador de conteúdo e eu namoro essa pessoinha maravilhosa que é a Bárbara e que é a minha companheira nas aventuras que a gente tem pela internet falando sobre amor, falando sobre relacionamento. No episódio de hoje, Karina com Karina fala com uma dupla que é um casal. E é isso que vocês têm que saber. Vamos falar de relacionamentos mais fáceis e simples. Os relacionamentos saudáveis. Aqueles que você não conhece, nunca viu nos filmes. Porque a sociedade não quer mostrar isso pra você. Hoje a Karina não vai participar conosco, ela não tá se sentindo muito bem, mas ela teve a brilhante ideia de contatar essas duas criaturinhas maravilhosas para falar aqui com a gente hoje, a partir da necessidade que nós percebemos de como é difícil encontrar conteúdos na internet, na vida, que falem sobre amores leves. Né? Naquele episódio nós tentamos achar filmes, séries que nos dessem essa referência, mas parece que só existem referências do que não fazer dentro de uma relação ou do que se esperar dentro de uma relação saudável. E aí encontramos o perfil deles, onde eles falam muito, né, sobre essas nuances aí de relações que são mais saudáveis, que são leves, de verdade, na prática, na vida real, de gente como eu, de gente como você que está nos ouvindo. E vamos entender um pouquinho, então, de vocês, como é que surgiu essa demanda, como que vocês perceberam a necessidade de falar sobre esse assunto? Bom, começou basicamente na pandemia, a gente estava em casa, eu já estava trabalhando em casa por causa do isolamento social e o Vinícius, naquele momento ele estava trabalhando como ator e como Uber e aí ele teve que parar por causa da pandemia. Então ficamos nós dois atores dentro de casa, trancafiados. E a gente começou a ver uma plataforma de conteúdo chamada TikTok, que eu acho que bastante gente conhece, começar a surgir, né? Eu já trabalhava com criação de conteúdo para as redes sociais, como redatora, eu trabalho com publicidade, com agências, enfim, e com artistas também. E aí a gente viu isso acontecer, com esses vídeos aumentarem e começou a surgir a vontade da gente talvez extravasar um pouco dessa energia criativa ali na criação de vídeos. E eu lembro que a gente entrou para consumir um pouco de conteúdo e o Vinícius na hora falou, putz, imagina se a gente criasse um canal pra gente? Eu falei, vamos criar, mas eu não tenho tempo para dar uma olhada nisso. Então, e se você der uma pesquisada e entender a plataforma pra gente entender como que a gente pode começar a criar conteúdo? E o louco foi que começou através daí, tipo, eu não estava trabalhando, então eu tinha todo o tempo do mundo para me dedicar em casa, a estudar, a entender, e a gente estava meio perdido sobre o que a gente vai falar. A gente gosta de um monte de coisa, mas a gente quer fazer um monte de coisa, só que o que a gente vai falar? E começando a assistir os vídeos no TikTok e até vídeos, filmes, tudo quanto é tipo, toda vez que a gente ouvia falar sobre amor ou sobre relacionamento ou qualquer vídeo que exemplificasse o dia a dia de marido e mulher ou namorado e namorada, eram sempre os mesmos estereótipos. A namorada é ciumenta, ela é a maluca, ela é a doida, o namorado é o preguiçoso, ele é o vagabundo, ele é bagunceiro, sempre os mesmos estereótipos. E aí eu e a Bárbara conversando, a gente falou, isso não é nada como a gente.
A gente não é assim. Isso não representa a gente, né? A gente busca tanto a identificação nas coisas, e a gente buscou esse conteúdo porque éramos duas pessoas convivendo na mesma casa. E a gente percebeu que aquilo com certeza não tinha nada com a nossa relação. E a gente queria acreditar que também não tinha a ver com a maioria das relações. Mas que a gente está tão acostumado a tirar sarro, a ver humor nessas relações e nesses estereótipos, que a gente está meio que fadado a só ver isso e continuar replicando esses comportamentos e essas relações, né? E foi aí que a gente falou, vamos colocar um desafio de criar vídeos de humor, dessa convivência em casal na mesma casa, sem diminuir um ao outro, sem colocar o outro numa caixinha, sem fazer o riso pelo riso, né? Esse tipo de coisa. E é óbvio que, assim, no dia a dia tem muita coisa pra falar. A gente não precisa colocar o outro nesse estereótipo. E eu acho que foi a partir desse momento que a gente começou a criar humor com coisas reais que aconteciam no nosso dia a dia, que a gente começou a colocar todas as coisas que colocar algumas críticas das coisas que nos incomodavam nas relações e nesses vídeos de humor. E eu acho que a gente se achou mesmo quando a gente começou a fazer essas críticas. Acho que uma primeira assim, que a gente pode mencionar teve uma trend que aconteceu, né? Que é quando esses vídeos viralizam nas redes sociais. E a trend era a de que uma esposa fingia para ir para a câmera, sempre colocando o marido ali atrás, que ela tivesse gastado muito dinheiro comprando a maquiagem. Mais um estereótipo, né? Exato. Mais um estereótipo de que a mulher é fútil e de que o homem é o possuidor do dinheiro da casa e que se preocupa com os gastos da esposa. E aí a ideia da trend era pegar o marido desprevenido e ver a reação dele quando ele ficasse sabendo que a mulher comprou um rímel de R$500. A gente via essa trend e a gente achava absurdo por causa das reações que via, obviamente, dos caras sendo escrotos e grossos com as esposas e tudo mais. E como as esposas estão sempre nesse lugar de fúteis, gastando dinheiro à toa e gastando normalmente o dinheiro dos maridos, porque a ideia de que o dinheiro é sempre do homem ainda também permanece muito. E aí a gente decidiu fazer um contra-ataque, digamos. A gente falou, todo mundo assiste essa trend, e isso é um pouco também da parte estratégica, né, de você entender como que a plataforma funciona. Todo mundo assiste o vídeo até o final, porque sabe que vai ter a reação. Já entendeu qual é o propósito da trend. Então, o que a gente faz? A gente faz o começo igual, como se eu estivesse falando para a câmera que eu gastei R$300 num batom. E aí, para finalizar, ao invés do Vinícius vir puto, bravo, porque eu gastei o dinheiro, ele vem para a câmera e fala, pera, você estava esperando que eu falasse alguma coisa? O dinheiro é dela, ela gasta do jeito que ela quiser. Eu não tenho que me meter com isso. Eu não deveria me meter com isso, nem você deveria se importar com isso. E aí finaliza o vídeo ali. Esse vídeo bateu 2 milhões em 6 horas, não foi? Uau! Foi. E aí a gente percebeu que a gente tinha apertado um calo. E um calo muito necessário, né? Porque querendo ou não, todas essas coisas elas vão dando modelo e elas vão naturalizando algo que talvez não devesse ser naturalizado, né? Totalmente, totalmente. Foi exatamente o que a gente queria falar, assim. Queria falar que não é normal a gente ficar rindo desse estereótipo. E aí, fala dos comentários. Não, eu ia falar que foi muito legal a gente fazer esse vídeo porque a gente percebeu que a gente não estava sozinho dentro desse pensamento. Porque quando a gente debateu essa trend, colocou um outro ponto de vista, muitas pessoas comentaram que também não gostavam da trend porque não se sentiam confortáveis quando o cara repreendia a menina porque ela gastou dinheiro, muito provavelmente o dela, né? E só que ao mesmo tempo que a gente teve a identificação de pessoas que pensavam como a gente teve várias pessoas que acho que teve um mix, assim, teve pessoas que falavam que a gente acabou com a brincadeira, porque aquilo é uma brincadeira. Como é que vocês estão acabando com a brincadeira que a gente está fazendo aqui na internet?
e pessoas que também não gostaram da nossa resposta e, tipo, destilaram hate, falaram que a gente não tinha nada a ver, ou levavam a extremos. Só porque eu, no vídeo, não controlava a minha mulher com os gastos, com certeza ele é corno, com certeza ele apanha da mulher. Então, assim... Com certeza ela atrai ele com metade da cidade. Será que esse comportamento reativo denuncia, hein? É óbvio. Tanto que a gente começou a fazer uma coisa do tipo, cada vez que alguém vinha nervoso, assim, nos comentários, a gente começava, ei, precisa conversar, o que foi? E aí a galera falava, realmente eu não tô muito bem não e tal. Ela me traiu, né? Ou as pessoas, né? É aquele famoso hater da internet que ele vem destila ódio quando você percebe, ele responde, ele... era brincadeira. Ele vai embora. Ele recua e ele vai embora. Mas, Bárbara, Vini, que necessário que vocês pegaram nesses pontos e começaram a produzir esses tipos de conteúdo, porque eu acho que às vezes nós somos carentes até de, intencionalmente, querer buscar uma boa referência, né? Porque é tão naturalizado essas coisas que vocês falaram e tantas outras, que às vezes nós temos uma referência de que amor é difícil, que amor é turbulento, que amor faz sofrer. Mas não precisa ser assim, né? E aí eu queria que a gente começasse a aprofundar agora um pouquinho. Então né? Ter esse tipo de repetição, de naturalização de coisas que são problemáticas, né? O controle sobre o outro, a gente já tá dando até alguns spoilers daqui, né? Do que não seria tão saudável assim. Mas afinal, o que é saudável, relação leve, na prática, no dia a dia, na nossa vida real? Uma coisa que a minha terapeuta fala muito, e eu concordo com ela, é que acho que mais do que saudável, mas acho que pode ser uma de definição de saudável, é um relacionamento em crescimento. Eu acho que saudável tem muito a ver com a gente estar constantemente crescendo ao lado do outro, assim. Eu acho que eu diria que um relacionamento saudável tem respeito em primeiro lugar, e eu diria que tem individualidade, apesar de todas as coisas que nos juntam e que nos unem, assim. Uma das coisas que acho que mais ajudou a nossa relação foi o fato de que nós dois nos encontramos já estando muito inteiros um no outro, sabe? Muito inteiros em si mesmo. Quando eu conheci Vinícius, eu já estava muito mais certa, muito mais segura de mim mesma do que eu era antigamente, muito mais certa do meu caminho, certa do tipo de companhia que eu queria pra mim. E o Vinícius também já tinha muito mais essa segurança na vida dele, em quem ele era, né? Tem, acho que toda vez com o que a Bárbara falou de tipo respeito, eu acho que respeito é a base para qualquer coisa que a gente possa chamar de relacionamento saudável, porque sem isso não dá nem para começar qualquer tipo de relação, não importa se for uma relação amorosa, uma relação de amizade, parentesco, nada do tipo. E o que a Bárbara falou também tem muito a ver, porque quando a gente fala, né, a gente tem que primeiro se compreender para poder compreender o outro. Sim. Pra gente entrar no relacionamento e o relacionamento ser bom, assim, para nós dois, isso foi fundamental. Que é uma coisa que até a gente comenta bastante. Eu tive mais relacionamentos que a Bárbara, antes da gente se conhecer. E eu tive experiências boas e tive experiências ruins. Só que essas experiências me fizeram entender quem eu sou, o que eu quero, o que busco para minha vida, nas minhas parceiras, nas pessoas que estão comigo na minha vida. E foi a partir daí que, podemos dizer assim, deu certo quando eu conheci a Bárbara. Eu acho que fica bem legal uma coisa assim na fala de vocês, do quanto que a relação não começa na relação, mas ela começa na história individual de cada um. Porque quando nós temos as nossas feridas ali abertas, né, a gente acaba sangrando coisas no outro que não são da responsabilidade dele. Então a manutenção dessa individualidade, eu concordo com vocês, que é absurdamente necessária. E pegando um pouco da fala da Bárbara, dessa construção que tem dentro dessa relação, desse crescimento que se faz ali, eu acho importante também a gente trazer um tópico
que é o quanto às vezes nós achamos assim, que relacionamento bom, então é só se não é abusivo, então já tá bom. Mas não necessariamente esse é o critério. O critério é te faz bem, te agrega, é benéfico, né? E no dia a dia, às vezes, a gente fica um pouco de confusão de saber o que é um relacionamento gostoso, um relacionamento que eu devo valorizar, buscar construir, né? E aí eu queria trazer para vocês uma perguntinha que eu acho que muitas pessoas podem ter aí na ideia formada de que então vamos ter uma relação legal, entendi que preciso trabalhar minhas questões individuais, mas se minha relação tem algum conflito, ela não tá boa? Relação saudável é sinônimo de ausência de conflito? Não. Com certeza não. Não, porque eu acho que o principal é que uma relação são duas pessoas, pelo menos duas, né? São duas pessoas. E sempre que tem duas pessoas tem conflito. São vivências diferentes, são experiências diferentes, são formas de pensar totalmente diferentes. O que eu mais tenho embate com o Vinícius é que existe uma parte controladora do meu cérebro que adoraria que ele pensasse como eu penso, ou que ele chegasse nas conclusões como eu chego. Só que o Vinícius tem a rota dele, tem o caminho dele. Isso não quer dizer que ele não vai chegar no meu ponto ou no lugar que eu tô esperando, mas ele vai chegar do jeito dele. A gente tá constantemente entrando nesse tipo de conflito, porque ele fala, eu não vou fazer do jeito que você quer, eu vou te fazer do meu jeito e vai estar tudo bem. E então jamais conflito, acho que é importante. Uma coisa também que a minha terapeuta Geralda Bia tá aqui, né, porque eu vou falar dela pra caramba. Amo. Que a minha terapeuta fala muito que o conflito é importante pra gente crescer. É importante a gente atritar, ela fala, com o outro. Óbvio, da maneira mais benéfica possível, no sentido de você atritar com o outro e com o outro você aprender. E eu acho interessante que você falou sobre você entender o valor das coisas, né? Eu vi falando que a minha relação com o Vinícius é muito boa exatamente porque ele não é nada do que eu esperava num parceiro. Porque se fosse para eu esperar na minha cabeça romantizada um parceiro, seria uma pessoa muito parecida comigo, talvez extremamente isso enérgica. Também dá conflito, né? Exato. Talvez eu esperasse uma pessoa com muita energia, com muito intelecto, com muito fome de conhecimento, essa coisa um pouco que eu atuo, assim. Sendo que hoje o Vinícius tem a paz e a serenidade e o otimismo que me falta diariamente. Ele é literalmente a paz que eu preciso para turbulência na minha cabeça. Então, ele realmente não é nada do que eu esperava, mas ele me faz muito bem por ser exatamente meu oposto. Então, meu oposto nesse sentido, assim. Então, eu acho que conflito é bom no final das contas. O conflito, na verdade, é o que faz, que nem a Bárbara comentou, conflito é o que faz a gente crescer, porque se todo mundo pensasse igual, todo mundo ficaria satisfeito e estagnado naquele ponto. Sim. Então, o conflito com resolução, né? Porque não adianta nada você entrar em conflitos e deixar esse conflito ficar ali, ele só te causar danos e não te causar uma evolução. E acho que de conflito, conversar, comunicação é o que faz a resolução desse conflito e é o que traz essa evolução. Sim. Porque quando a gente fala, de uma relação boa, eu e a Bárbara, a gente discorda de muitas coisas todos os dias, diariamente. Só que a gente conversa sobre tudo diariamente. Então, se a gente tem algum ponto, alguma coisa, ou se a gente brigou por alguma questão, a gente senta e vira um pro outro e fala, tá, o que aconteceu? O que você tá sentindo? Fala pra mim. Sim. Eu tô me sentindo, aconteceu isso, você fez isso pra mim, eu não gostei disso. Mas como é que a gente pode chegar numa conclusão que agrade a mim, que agrade a ela e que, podemos dizer assim, agrade a nossa relação, o nosso convívio junto. E no final das contas, eu acho que volta naquele ponto que a gente falou no começo, sobre se conhecer. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente começa a perceber
as nossas dores e talvez as nossas pedras no caminho na nossa relação. Quantas vezes eu já virei pro Vinícius e falei, é que eu já tô num outro nível de terapia, né? De tipo, eu falo pro Vinícius e eu fico me analisando, tipo, 24 horas por dia. Mas quantas vezes eu tô no meio de uma discussão com ele e eu falo, pera, a minha criança invadiu. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui, isso não é seu, eu tô Você começa a ter os sinais ali, né, de quanto que eu tô invadindo, exato. além do que é pra ser trabalhado naquela conversa, né? Exato, e o próprio Vinícius também, ele já percebe assim, pera amor, você tem certeza? Olha, você acha que... Mas isso porque eu dei também essa abertura pra ele, eu exponho pra ele as minhas dores e a gente conversa muito sobre isso e tudo mais. Mas é interessante, quanto mais a gente se conhece, mais a gente também tá mais fácil de resolver os conflitos com os outros também. E bem, nessas falas práticas, eu espero que quem esteja aí nos ouvindo esteja com um papelzinho e caneta na mão, porque nós já falamos aqui então, vamos lá, individualidade. Olha que falas importantes de vida sobre compreensão. Toda essa parte da comunicação, isso é importante deixar claro, né? Comunicação não é só a fala, é a escuta, é essa compreensão do outro, compreensão do que temos aqui. E quando a gente não comunica quais são os nossos incômodos e necessidades e ficar lá esperando que o outro adivinhe, a gente acaba não indo pra lugar nenhum também, né? Não, a gente acha engraçado porque justamente algumas palavras que você disse viraram temas de vários vídeos nossos, que é justamente isso. Tipo, como é que a pessoa vai saber o que você quer se você não fala? Bola de cristal, uma bola né? de cristal. Não, a gente tem um vídeo que é exatamente Eu tô me isso. entregando Tipo, como fã. Então, que é exatamente. Então você acha que ela vai ter uma bola de cristal? E o que é engraçado, a gente quis colocar nesse vídeo exatamente a resolução que muitas pessoas têm. Que ao invés de, putz, então eu vou falar pra pessoa que eu tô sentindo. Não, a pessoa vai pra, vou esperar, vou dar um gelo e vou esperar ela perceber que eu tô mal. E aí sim eu falo, ou não falo e deixo essa pessoa pirando pro resto da vida. Olha que coisa boa. Esperando que ela ainda fica brava porque ela não entendeu, né? Ainda fica brava porque não entendeu. Exato. Eu acho, é muito louco como a nossa cabeça funciona, né? Tipo, por que a gente dá tanta volta, gente? Pelo amor de Deus. Olha, vou levantar mais uma polemiquinha agora, de coisas que eu vejo que aparecem muito de dificuldades nas relações assim, inclusive naquela parte, né, dos modelos, parece que é muito natural eu ter uma relação onde eu possuo o outro. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa parte, né, pegando aí essa parte da individualidade e tal. Ciúme, posse, que lugar que isso ocupa dentro de uma relação? Olha, o cinema, a sociedade, todo mundo coloca como se isso fosse uma verdade absoluta. Termômetro, né? É um termômetro de se existe amor ou não existe, né? O que vocês acham sobre isso? Não, completamente não. Relacionamento não tem nada a ver com posse. Tem a ver com compartilhar, com respeito, com vivência. Porque, que nem a gente falou, relacionamento tem que ter individualidade e são duas pessoas diferentes que escolheram viver juntas para crescer mais, para conquistar mais, para experimentar mais. Um não pertence ao outro. Ninguém pertence a ninguém ali. Mas vocês escolheram de comum acordo de viver juntos e conquistar juntos. É muito louco como a gente foi ensinado que relacionamento é posse, né? Que no momento que você começava a namorar alguém ou casar, de repente aquela pessoa era sua e de repente você podia tomar decisões por ela e falar por ela. E é louco como essa e outras características do relacionamento que a gente foi ensinado vão minando cada vez mais a personalidade e a individualidade das pessoas. Ouso dizer até como mulher que minava a personalidade da mulher, né? Tanto que existe até toda uma teoria em volta, tem até um poema sobre isso, que é um poema em inglês que chama Shrinking Women,
que ele fala sobre as mulheres. Se você percebe o padrão antigo dos relacionamentos, as mulheres iam cada vez ficando mais magras e menores, ocupando menos espaço possível, sempre alocadas na cozinha, distantes do simbólico, olhar, mas é literal, né? menores, e os homens sempre se fartando, ficando maiores, maiores de corpo, falando mais alto, abrindo as pernas, gargalhando alto, com muitos amigos, com vários eventos. Então, o tipo de relação que nós fomos ensinados é esse nível de grandeza, né? Meio que os dois não podiam ocupar o mesmo espaço. Um precisava ceder pro outro. E pra gente, eu acho que dá certo a nossa relação exatamente porque nós somos individuais. Exatamente porque, por mais que inconscientemente eu queira que o Vinícius seja uma pessoa, ou que o Vinícius espere que eu seja outra, nós não somos. E nós ainda assim escolhemos, a gente escolhe todo dia estar do lado do outro. Eu lembro que quando a gente começa a namorar, né, sempre vem aquele medo de perder, medo de não ter e tudo mais, da pessoa desistir de você, te abandonar ou qualquer um desses gatilhos que existam. E aí começa que, se você tem medo que a pessoa te largue, né, termine com você, tem ali um ponto de que você em algum momento pertenceu a ela para você, né, ser separado. Mas também tem o fato de que ajuda muito quando você percebe que a sua vida é tão boa e ela continua mesmo sem a pessoa. Se eu ficar um mês sem o Vinícius, eu vou morrer de saudade, mas minha vida continua. Eu continuo aqui, eu continuo inteira. É aquela famosa análise, assim, né? Tipo, você veio para me completar, né? Imagina o copo, né? O copo está na metade, a pessoa tem que vir para completar o meu copo. Não. Você tem que estar num relacionamento para somar, não tem que transbordar, né? Preenchendo lacunas. Você tem que vir para transbordar esse copo de felicidade que já está ali, né? Por isso que eu acho que a gente acha às vezes que tem que mudar quem a gente é numa relação pelo outro. Agora que eu namoro, eu sou outra pessoa. Eu lembro que tantas vezes a gente é muito do teatro, do carnaval e bababá, e todo mundo falava, não, eu não consigo ir no carnaval. Não sei como você vai no carnaval ainda, agora que tá namorando. Ele deixa... Eu não só vou, como vou do lado dele. E a gente faz e curte, e uma coisa não impede a outra. E se ele não puder ir, eu vou. E se eu não puder ir, ele vai. E uma coisa não para ou termina, ou eu deixo de ser só porque eu tô numa relação. Se tiver essa condição, eu não me relaciono. E eu acho que de novo volta pro amor próprio. Porque se você tá disposto a abrir mão de quem você é pelo outro, então talvez você esteja disposto a abrir mão de si pela outra pessoa. E eu não acho isso legal, eu não acho isso nada saudável, você tá disposto a abrir mão da sua personalidade, das coisas que fazem você quem você é. Enfim, acho que tudo volta para amor próprio. Tudo no relacionamento que você faz motivada pelo outro costuma te levar mais para baixo do que para cima, né? Exato. Total. É totalmente diferente de você querer crescer com o outro, ou se desenvolver com o outro, ou talvez dar esse passo para trás, sim, para compreender o outro e com esse olhar você seguir em frente. Acho que é totalmente diferente desse tipo de ceder, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, essa coisa da posse. E eu não consigo gostar. E eu pego muitos pontos importantes dessas falas de vocês pra estruturar algo assim que eu acredito muito, que é que relações adoecidas nos adoecem. Porque eu vejo essa movimentação acontecendo, gostei muito do que vocês trouxeram sobre o mudar pelo outro, do outro querer te colocar numa caixinha, até essa fala que a Bárbara trouxe do poema, né? De encolhendo, aí depois a relação desanda e a pessoa fica, você não é mais por quem eu me apaixonei. Mas às vezes você que pediu tanto pra que aquela pessoa mudasse, e aí ela muda e você não reconhece, porque às vezes um brilho foi apagado pela sua própria idealização que ela coubesse dentro daquela caixinha, né? E quanto mais a gente vai percebendo a importância de você trabalhar as suas próprias questões, porque assim, ciúme
puramente, ele é uma emoção. E ela pode aparecer num momento ou outro, mesmo dentro de uma relação saudável. O problema é o ciúme tóxico, o amor, o ciúme doentio, o ciúme de posse, na qual eu vou tentando de qualquer forma fazer aquela pessoa caber dentro dessa caixinha, porque aí ela me pertence, porque aí ela não vai embora. Só que sumir na relação, nenhuma relação se sustenta com tanto controle, né? E eu acho que isso é uma coisa que aparece muito na fala de: você está sangrando muitas das vezes as tuas feridas em cima de pessoas que não te feriram. E aí você vai ferindo essa pessoa, você vai ferindo essa relação por insegurança, pelo medo do abandono, mas isso é seu. Então, é muito importante essa consciência de como no dia a dia essas nuances vão aparecendo dentro da relação e como elas são resolvidas ou não. Não, total. Eu não gosto também de todos os tipos de ciúmes que você comentou. Eu também não gosto dessa fala romantizada dos ciúmes. Que eu sinto ciúme mesmo de você. Porque ninguém pode tocar na minha mulher, ninguém pode tocar. Se você não sente ciúme, você não me ama. Como se tem gente que inclusive fica requerendo o ciúme, né? Tipo, como assim você não sente ciúme? Você não se importa, né? Exato. E todo mundo pergunta se a gente já teve ciúmes um do outro, né? Acho que... Aí eu sempre dizia que não, porque de fato não é uma coisa que permeia a nossa relação. Mas eu hoje digo que a gente já passou, eu já passei por isso sim. Mas é o que você acabou de falar. Eu acredito muito nisso, que o ciúmes é um sentimento, mas que ele tá muito agregado às nossas dores, né? E ele vem à tona por causa de dores. Então, no momento que eu experimentei esse ciúmes, eu percebi que não era ciúmes, era insegurança. Aquilo naquele momento me pegou, porque não é ciúmes de tá mexendo no meu namorado, porque aliás a gente ficou o tempo todo usando isso, mas a gente nem gosta de usar essa coisa do meu homem, minha mulher, meu namorado, gente, enfim, essa pessoa aqui que eu convido, no caso. Mas então aí depois eu comecei a perceber que o que eu tinha sentido na verdade era insegurança. Eu vi uma situação e eu me comparei com outra mulher, e aí naquele momento eu achei que eu era menor que aquilo, que eu seria trocada, que são todas as dores que eu carrego de anos e anos de relações. Era só eu dar um passo para trás, voltar para minha racionalidade, perceber que não tinha motivo para eu estar insegura daquele jeito, que eu continuo sendo eu continuo, né, tendo todo o meu valor. E pronto, aquilo seguiu em diante, eu comuniquei isso pro Vinícius compreendeu, como sempre, e foi isso, assim, e no final das contas, acho que ciúmes ele é sadio, entre aspas, né, ele existe, ele deve ser abraçado, principalmente porque ele demonstra... Ele sinaliza algo, né? Ele sinaliza algo, exatamente. Pra você saber o que você precisa encarar e o que você precisa trabalhar. Mas entendendo que é seu, mesmo. não é pra fazer querer, não é pra pôr a responsabilidade que o outro te faça sentir segura, porque isso não é uma responsabilidade da outra pessoa. Exato, e é impossível, né? A gente nunca vai se sentir segura esperando pelo outro. Isso tem que partir da gente. E voltamos para o amor próprio. E autoconhecimento. Então, Vini, Bárbara, vimos aí que o que sustenta a relação não é o amor, mas a forma que a gente se relaciona que sustentam as relações. E tudo que nós fazemos dia após dia, os nossos processos individuais e como casal, é o que define se essa relação vai ser boa, se ela vai ser ruim, mas tudo passa ali por vários pilares, depende de muita consciência, né? Se fôssemos colocar assim em termos práticos, para casais que estão nos ouvindo, estão tendo uma relação meio turbulenta ou vieram de históricos confusos, não só casais, mas pessoas que tiveram relacionamentos difíceis e hoje têm medo de se relacionar por achar que relação é difícil. Quais conselhos, abre aspas, aí que vocês dariam para essas pessoas, para elas pensarem diferente como caminhar com essa relação? Nossa, eu acho que eu poderia dizer assim, acho que a primeira coisa é faça terapia. Mas as pessoas pensam, né? Tipo, mas eu não tenho problema pra fazer terapia. É a mesma coisa, tipo, você só vai buscar uma melhoria quando você tá com problema? É que, infelizmente, a maioria das pessoas fazem isso, né? Só vai no médico quando realmente... A gente acha que a gente só tem que buscar ajuda quando as coisas já estão muito ruins, né? Quando a gente já tá no fundo do poço, basicamente. Mas, não, eu acho que a gente precisa sempre...
do autoconhecimento, como a gente falou, e eu acho que para começar a ter uma relação saudável com os outros, é importante que a gente comece a nutrir uma relação saudável com a gente, né? Então, o que mais? Acho que autoconhecimento, você começar a se compreender para poder compreender os outros e como se relacionar com os outros. E acho que a gente fala assim no nosso canal que é a base para qualquer tipo de relação, seja amorosa, né, tudo mais. Comunicação. Comunicação é fundamental. Não tem como não ter, né? Não tem como. Não tem como você conhecer ou o outro te conhecer sem você se comunicar. E eu acho importante também dizer que é uma coisa que eu adoro desde a primeira vez que eu vi. Nem toda conversa vai ser fácil. Nem a gente que tá há 4 anos numa relação que desde o começo a gente colocou essas coisas na mesa, né? De que haveria diálogo, haveria crescimento e a gente estaria ali um pelo outro, mas também estaria ali um por si só também. Mesmo assim, a gente ainda tem conversas difíceis, conversas que são doloridas. A gente às vezes cai no tendencioso, às vezes a gente se pega replicando coisas que a gente viu no nosso crescimento, a gente viu em relações que estiveram no nosso desenvolvimento. E eu acho que o importante é o orar e vigiar, é você estar o tempo todo ali alerta, entender como estão os conflitos, como tá essas conversas e os nossos objetivos, se estamos alinhados, se precisamos conversar. Esses dias mesmo a gente tava... Porque assim, a gente, desde o começo, desde que a gente começou a namorar, começou a ficar, eu sempre falei pro Vinícius que eu tava disposta a ter uma relação saudável, eu tava disposta a ter uma relação onde eu olharia para as coisas, até para as coisas difíceis, e eu queria saber se ele também tava nessa comigo, se ele também queria crescer comigo, e na hora ele falou sim, e a gente tá desde então nesse tipo de relação. Mas desde que a gente começou, a forma que a gente se relaciona já mudou muito, porque a gente... Antes nós éramos apenas namorados, a gente já foi colegas de escola de teatro, depois de um tempo a gente já chegou a trabalhar em coisas pequenas juntos, e a gente ia para testes, coisas do tipo. Depois a gente começou a de fato trabalhar juntos. Quando o Bacum... E viver juntos também, acho que teve esse processo. Também, viver juntos também é diferente, né? E tudo isso é uma etapinha, é uma escadinha. E cada vez que você abre essa porta ou que você dá esse passo, eu sinto que outras coisas, outras problemáticas surgem. E aí depende de você encarar todas elas e falar, beleza, gente, precisa colocar alguns pingos nos is, eu preciso encarar isso daqui, eu preciso encarar essa outra coisa. E esses dias mesmo a gente estava trabalhando, porque agora o Bacumvi se tornou uma das nossas profissões e uma coisa que a gente quer que cresça cada vez mais. E teve um dia que a gente sentou e falou, nós não estamos nos comunicando. A gente tem brigado enquanto a gente grava. Porque aí o nosso conflito profissional e emocional tava se chocando. A gente não conseguia se comunicar profissionalmente, o que causava um desconforto emocional. De, meu Deus, meu namorado não me ouve, não me entende, o que tá acontecendo? Então a gente parou, sentou, conversou, colocou as nossas emoções de lado, encarou que tinha algumas coisas que não estavam legais, que precisavam melhorar. E aí a gente entendeu, e a gente até comentou, nossa comunicação não estava boa. E tudo bem, talvez naquele momento a gente estivesse mais introspectivo, talvez a gente não quisesse conversar. Qual que foi o seu take nisso? Não, foi justamente isso, né? De, tipo, é um momento em que... por algum desconforto, alguma coisa interna dentro de cada um, a gente estava mais dentro de si do que ali vivendo aquele momento que era a nossa gravação, que era o nosso trabalho. E aí dava esses desencontros de ela queria que eu fizesse uma coisa, mas em nenhum momento ela tinha verbalizado, me comunicado o que ela queria. E a mesma coisa comigo, eu falei assim, não, mas eu pensei em fazer assim. Tá, mas você pensou. Você não falou que você queria fazer assim. Sim. Como é que eu vou adivinhar? E é tão básico, né? Quando a gente se deu noção de que a gente esqueceu de se comunicar, que absurdo. A gente deu 2 passos pra trás e continuou, sabe? Não sei o que mais que a pessoa pode fazer, mas acho que esse é um bom começo. É começar a se conhecer. Já são ótimos começos. Eu acho que é um bom começo, né? Eu acho que pode ser. Nesses pontos, eu acho legal a gente
perceber o como que nós não somos seres fixos, isso significa que a relação também não vai ser. Não é que você atingir um nível de relacionamento que agora daqui pra frente é só progresso. Não! Nós estamos em constante movimento, nós estamos em constante mudança e vai ter momentos que tem coisas que são nosso ponto forte na relação e às vezes a gente vai falhar nisso. Só que quando nós temos bem trabalhados os pilares de respeito, né, de empatia um pelo outro, de compreensão, isso vai aparecendo de um modo mais leve, de um modo que é possível de resolução, não de ataque, não de silêncios ensurdecedores, não de desrespeito com o outro, né? E outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que não necessariamente o inferno são os outros. A gente tem muita coisa assim do que eu espero de uma relação, mas o que eu espero que o outro faça, que o outro se ajeite, se o outro... a comunicação, porque ele ou ela, isso e aquilo. Mas a gente precisa ter mais esse jogo de cintura de entender que o nosso comportamento o tempo inteiro tá influenciando no comportamento do outro, na dinâmica dessa relação. Então eu preciso também olhar pra mim que eu também preciso de mudanças. Não sou o alecrim dourado, perfeito, que tá ali, né? E o outro é tóxico, né? Às vezes você tem muitas coisas que você precisa olhar no seu próprio comportamento. Então... Total, nossa, completamente. A gente tá o tempo todo percebendo isso, assim, e acho que nós dois a gente percebe muito em si, assim, a gente externaliza isso, a gente fala um com o outro, principalmente quando... Porque, querendo ou não, por exemplo, no momento em que eu me percebo com uma atitude que eu não quero ter, aquilo me machuca, né? Além de talvez, possivelmente, eu machucar outra pessoa, isso me machuca também. Então a gente tá sempre também falando, tipo, nossa, acabei de perceber isso que eu fiz, me desculpa e tudo mais. Essa é outra coisa também que pra mim é muito importante, tipo, às vezes a gente não tem a chance de se parar antes de fazer, né? Mas se você tiver a noção do que você fez, eu imediatamente remedio, imediatamente ir e tentar entender e realmente tentar remediar aquilo, enfim. Processos, né? Cada dia é de um dia diferente. E essa autorresponsabilização precisa ser maior do que o orgulho. Afinal, é uma construção conjunta, né? Total. Porque acho que é o que acontece, que é mais comum de acontecer, é a pessoa cometer um erro, saber que errou e nunca admitir. Porque, tipo, já passou, eu não vou admitir que eu sou errado, como você falou do orgulho. E assim começa a criar aquelas pequenas feridas que no final pode ser que termine qualquer tipo de relação. Sim. E aí vai minando, até que se desgasta, se desfaz, ou a gente não consegue achar mais um ponto de retorno. Exatamente. Total. Gente, amei o papo com vocês. Eu tô muito feliz que vocês toparam participar. Muito, muito obrigada mesmo. No meu nome, no nome da Karina, que também é o mesmo nome que o meu, mas enfim. Em nome do Violeta Podcast, estamos muito agradecidas de termos vocês por aqui. Vocês têm alguma indicação pra dar de modelo aí pra quem tá acompanhando a gente, que tá ali naquela vontade de fazer diferente, de falar, eu quero ter um amor mais saudável, algum conteúdo pra consumir, além do de vocês, que, assim, recomendo muito? Se tem um livro que eu poderia recomendar, que foi o primeiro que apareceu na minha cabeça, é um livro chamado Fangirl, da Rainbow Rowell. Esse livro tem em português também, e ele é um livro YA, né, que é de infanto-juvenil, mas ele conta a história de uma menina que vai pra faculdade e ela tá tentando se encontrar. Tem todo um processo dela tentar sair um pouco mais da bolha dela. Ela é muito tímida, ela não gosta muito da interação com as pessoas. E eu gosto de citar esse exemplo porque foi a primeira vez que eu vi uma relação amorosa crescer sem esses estereótipos e dramas e tudo mais. O menino que ele é colocado, ele, aliás, é muito parecido com o Vinícius. É muito otimista, muito ingênuo, muito fofo e quentinho, sabe? É uma pessoa que abraça mesmo e tal. E a menina, ela é muito fechada. Ela tem muito problema para se associar com as pessoas. Só que eles têm um conflito ali no meio que acontece entre os dois. Mas eles percebem eventualmente que o que faltava ali era comunicação. Era eles poderem se comunicar, falarem como eles estão se sentindo, e era aquilo que ia fazer com que eles fossem cada vez mais pra frente. E o que eu acho mais bonitinho de ver neles dois é porque eles de fato crescem juntos, eles de fato, ela se abre, ela vai se abrindo, vai se permitindo que ele entre cada vez mais, não tem um grande estereótipo, não tem uma grande reviravolta,
E é muito como a grande maioria das coisas que acaba se resolvendo com diálogo e com compreensão, né? Fica aí de uma boa referência. Inclusive, eu tô bem curiosa já pra acompanhar esse livro. Esse livro é muito fofo. Você lê fazendo... Eu quero ler. É muito gostosinho. É um livro, assim, juro, de você ficar acalentada, assim. É muito, muito gostoso esse livro. Vou procurar pra ler. Pra quem tá acompanhando a gente, tiver ficado interessado também, nós vamos colocar na descrição tanto do vídeo, pra quem acompanha pelo YouTube, quanto na descrição de quem acompanha a gente lá pelas plataformas de streaming. E, falando de conteúdos bons, que nos dão boas referências, passa aí pro pessoal, usuário de vocês, como que a gente te acha na rede. A nossa rede principal hoje foi onde a gente começou e onde surgiu a ideia do conteúdo, é no TikTok, e o nosso canal lá chama Baconvi. Ba de Bárbara com Vinícius. Então, Baconvi. E fora, além do TikTok, a gente também transmitiu os nossos conteúdos para praticamente todas as plataformas. Então, no YouTube vocês encontram a gente como Baconvi também. E no Instagram, cada um de nós tem seu perfil individual. No Instagram, eu estou como Vini Quintal. E você? Estou como B-Side. É mais chatinho. É B-E-E-S-I-D. Mas estamos lá e se você encontrar o Vinícius, você me encontra também. Que eu tô sempre nos posts dele. É legal no Instagram porque a gente coloca como é individual, cada um de nós. Às vezes você vai ver o mesmo vídeo postado por mim e postado pela Bárbara. Cada um aborda um tema diferente dentro do mesmo vídeo. Porque é o que é a vida. Cada pessoa vê certos assuntos ou tem certos pontos de vista de cada situação. E acho que é isso que é legal que acompanha nós dois, né, os nossos dois conteúdos. Enfim, a individualidade, né? Bom, novamente agradeço imensamente a participação de vocês. Para quem tá escutando a gente, queira acompanhar também outros episódios do podcast, acompanhar eu, a Karina, nas redes sociais. O meu é @psicologiaarevelo. O da Karina é @psicóloga Karina Lima. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até o próximo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, até a gente. próxima. Ai, quem faz os encerramentos é a Karina. Você fez ótimo. Foi maravilhoso. Fica Obrigada, tranquila. obrigada.